Satisfação reencontrar todos vocês aqui novamente, né? Aqui na minha área, no meu local de trabalho, que é o quê, prof? Esse espaço da educação física. Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Que bom então! E hoje nós estamos na aula de número 3. Isso aí! Fizeram lá todas as atividades da aula 1 e da aula 2. Na aula 1 nós tivemos um momento interativo, né? Foram 15 minutos, um tempo mais longo para as práticas. Na aula 2, a gente teve só o momento exercite-se mais, que é 5 minutinhos de pausa para a gente fazer uma prática. E todas as aulas a gente tem esse momento. E agora estamos na aula de número 3. Então, vem comigo, dá uma olhada nesse slide aí. Estamos na aula 3 e nessa aula a Prof. Iris conversa com vocês sobre o quê? Sobre estilo de vida e intencionalidade das práticas corporais. Estilo de vida e intencionalidade das práticas corporais. E o que nós temos nessa nossa agenda, Prof. Iris? Olha lá. Conceito aqui de práticas corporais e estilos, intencionalidade nas práticas corporais e estilo de vida ativo, a função social e cultural das práticas corporais, também a consciência individual e a apreciação crítica e saúde coletiva e impacto das práticas corporais. Tudo bem até aqui? Então, esses pontos nós iremos conversar nessa aula de hoje. Olha lá, o primeiro é o conceito das práticas corporais e estilos, tá? Então, quando a gente começa a falar de práticas corporais e estilos, a gente precisa primeiro entender o que vem a ser essas práticas corporais. Prof, aí eu entro aqui no slide com você. Prof, práticas corporais seria aí qualquer movimento que a gente realiza? De certa forma, sim. Mas essas práticas corporais, elas vão envolver aí um conjunto aí diversificado aí de atividades físicas que vocês vão poder aí realizar. Práticas essas que podem ser esportes, podem ser danças, podem ser lutas, podem ser ginásticas, tá? Podem ser práticas corporais assim como jogos tradicionais, também entra nesse contexto, práticas recreativas, tá? E essas práticas, quando associadas a diferentes estilos, elas vão aí apontar intenções culturais, intenções aí sociais e intenções individuais. Nas individuais, eu já adianto para vocês, por exemplo, Prof. Iris voltou a treinar, tá fazendo exercício físico, está na academia. O que a Prof. Iris quer? Quer ganhar massa muscular, quer definição de musculatura, quer emagrecer. Ah, então essa é a intenção individual da Prof. Iris? Sim, a intenção individual da Prof. Iris. Talvez a sua intenção quando realiza aí as práticas corporais seja de socializar, né? E aí você faz um voleibol, faz um futebol 2, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, dentro do seu contexto diário, né, semanal. E aí a sua intenção é socializar. Muito bem. Então a gente já começa a entender sobre intenções com relação às práticas corporais, o que é muito bom, certo? Muito bem, é isso aí. E aí essas práticas corporais, caríssimos estudantes, eu vou pedir para o meu diretor abrir aqui esse slide. Eles são aí componentes da cultura corporal dos povos. A gente está falando de diversas nações, diversos povos, certo? E diz respeito aí ao homem, ao movimento. Afinal de contas, quando a gente fala de prática corporal, a gente fala na essência de movimento. A gente fala também sobre gestualidade, sobre se expressar através desses movimentos gestuais, sobre os modos da gente conversar através do corpo, né? Quando a gente, por exemplo, observa uma pessoa, e aí eu entro aqui de novo nesse slide para conversar com você. Quando você observa uma pessoa gesticulando, tal, falando com o corpo, você diz, nossa, essa pessoa é muito comunicativa. E na verdade ela gesticula, ela movimenta, ela dá intensidade, né? Ela traz expressão, ela traz emoção. Se a pessoa fica mais acatada, ela também está falando, né? E isso faz parte do contexto histórico de todos os povos, né? De todas as pessoas. Então, isso também faz parte desse contexto da expressividade humana.
tá bom? E aí, por meio do corpo, contempla-se racionalidade, contempla-se também movimentos milenares. E aí eu traria aí para vocês como exemplo o quê? Eu trago aí, por exemplo, as mais diversas formas do ser humano se manifestar por meio do corpo. A gente contempla aí duas, né, com racionalidade. A gente tem, por exemplo, a ocidental, que trabalha muito com as ginásticas, que trabalha aí com modalidades esportivas, também trabalha aí com caminhadas, que podem ser aí exemplos. E tem a oriental, que trabalha mais com essa questão aí do Tai Chi Chuan, da yoga, das lutas, né, entre outras vertentes. Então a gente consegue perceber a expressividade também através dessas práticas corporais. Que mais, Profires? Dentro desses estilos e práticas corporais, a gente pode observar uma classificação. Então, a gente tem práticas corporais que são de cunho competitivo, tem práticas corporais expressivas, tem práticas corporais meditativas e tem práticas corporais aí de recreação. Nas competitivas, eu trago como exemplo aí todos os esportes formais, a exemplo aí do futebol, do vôlei, do atletismo. Dentro aí das expressivas, eu posso falar aí da dança, né, do teatro corporal, do circo, tá? E dentro das meditativas, eu posso colocar aí como exemplo a yoga, ou yoga, né, como você queira, Tai Chi Chuan. E dentro das práticas recreativas, da diversão, do lazer, eu posso colocar aí os jogos e as brincadeiras, tá bom? Então, nesse contexto, a gente já consegue perceber aí essas classificações. O que mais que é importante? O estilo da prática corporal, ele está vinculado aí a um contexto social e a um contexto também aí cultural, em que aí se ocorrem em cada estilo diferentes intenções que eu já dei exemplo para vocês lá atrás, tá? Que pode ser aí de competição, que pode ser de expressão artística, pode ser até mesmo de relaxamento, tá bom? Então, todas as práticas corporais que você percebe faz parte aí de um determinado grupo, tá bom? E agora sobre as intencionalidades. Para que a Profires vai para a academia, né? Para que a Profires está querendo tanto treinar? Para que a Profires está querendo tanto definição muscular? Para quê? Para que haja um maior bem-estar? Pode ser. Para que ela fique mais bonita? Pode ser. Para que ela tenha melhores noites de sono? Pode ser. Para que ela tenha mais disposição? Pode ser. Então, vai depender da intencionalidade. E aí, essa intencionalidade é que vai direcionar você, caríssimo estudante, para uma prática. Seja uma prática coletiva, né, um vôlei, um basquete, um handball, né, seja uma prática recreativa, as brincadeiras, os jogos, né, do lazer, da diversão, seja uma dança, por exemplo, né, você quer trabalhar toda a sua expressividade, todo esse movimento, né, então isso faz parte do contexto aí das intencionalidades. Dentro dessa intencionalidade, caríssimo estudante, a gente observa um propósito. Pode marcar aí no seu caderno, faz um mapa mental dessa aula de hoje, de todas as aulas, e anota as palavras-chave. Quando a gente fala de intencionalidade, a gente fala de um propósito, de um objetivo. E aí, de novo, no exemplo da Prof. Iris, o porquê que a Prof. está indo para a academia, ela está buscando um propósito, ela está buscando um objetivo, tá? E aí, quando a gente tem esse equilíbrio, né, entre saúde, né, entre o corpo e a mente, a gente consegue desenvolver diversas atribuições que nos fazem felizes, que é o meu caso também. Então, por isso que a Profires está fazendo, agora está treinando, né, está fazendo musculação, por exemplo. Então, a intencionalidade dela, o propósito da Profires é esse. Então, por trás aí de uma prática corporal, a gente sempre vai observar aí um objetivo que se deseja alcançar. Tudo bem? E cada atividade física tem uma intencionalidade diferente. A minha pode ser uma, a sua pode ser outra. Do nosso intérprete aqui, o Sâmio, né? Pode ser outra, né? E aí, dependendo do que cada um deseja, anseia, vai se fazer aí a escolha dessa prática. Vai desenvolver diversas habilidades sociais, vai trabalhar também a manutenção corporal, porque no meu dia a dia eu trabalho muito pesado no campo, prof. Então eu preciso estar bem de saúde para poder aguentar a lida diária. Muito bem. Então esse é o teu objetivo, esse é o teu propósito, tá bom?
É isso aí. Então você já está entendendo o que a Profíris está falando sobre intencionalidade nos estilos. E aí é interessante que a gente tenha uma prática consciente. Então é importante refletir também, caríssimo estudante, sobre essas escolhas, né, de uma prática e de um exercício físico. É para melhorar a minha saúde? Beleza. É para socializar? Beleza de novo. É para me expressar artisticamente? É para desenvolver um dom? É para competir? Maravilha! Então, esse é o seu foco. Então, a prática corporal, ela vai impactar diretamente aí, de forma positiva aí a sua saúde, né? No seu bem-estar, né? E o seu lado mais emocional também vai ficar muito bem trabalhado. Então, o teu bem-estar emocional vai ficar muito mais aflorado. O que mais que a gente pode observar aí? A gente também tem que fazer uma reflexão crítica quanto a isso. Então, quando eu desenvolvo aí essa consciência crítica sobre essas práticas corporais, elas vão afetar diretamente ao meu corpo, elas vão afetar diretamente a minha mente, o meu convívio social. Muitas pessoas, por exemplo, vão para a academia para socializar, sabia? O primeiro momento entra numa academia, estou dando um exemplo da academia porque é o ponto onde eu estou hoje, mas pode ser qualquer prática corporal, tá? Mas muita gente vai para socializar, para conhecer novas pessoas, né? Para paquerar, né? Para fazer novas conexões, novas amizades. Então tudo isso vai influenciar aí nessas questões da tua saúde física e da tua saúde mental também, caríssimo estudante. E aí a gente entra num outro ponto, que são as práticas corporais e o estilo de vida ativo. Tá ali, ó, coladinho, entrelaçado, certo? Muito bem. O que mais que a gente tem sobre isso? Então a gente tem que observar 2 pontos que a gente conversou lá na primeira aula, lembra? Sobre o estilo de vida sedentário e o estilo de vida ativo. Será que casa bem essas duas expressões? Acho que não, né? Cada um trata de uma coisa diferente. A gente vai observar aí, por exemplo, que uma rotina sedentária, gente, ela é aquela em que maior parte do tempo se fica sentado, né? Se fica deitado, se fica sem a prática do exercício físico. Não se trabalha fortalecimento, não se trabalha a força, não se trabalha as capacidades físicas, tá? Não se trabalha as atividades físicas regulares. Então, não melhora nada no meu dia a dia. Em contrapartida, uma rotina que é ativa, né, que tem aí muito movimento, ela vai trazer um movimento regular, né? Ela vai ter práticas práticas de atividades físicas aí regulares, planejadas. Tem também inserção dos esportes, tem aí movimentos, né, momentos de movimento, realiza tuas tarefas cotidianas com mais agilidade, com menos tensão. Então, quando eu penso nisso, na intencionalidade dessa prática, eu tenho melhoras aí nas minhas atividades do dia a dia, na minha rotina de trabalho, na minha rotina de estudos. Então, por isso que a educação física está inserida ali dentro do contexto das aulas, justamente para que incentive você, caríssimo estudante, a realizar uma prática corporal, a se manter ativo fisicamente, não só mentalmente, tá, caríssimo estudante? É muito importante a gente observar isso. E aí a gente tem aí alguns pontos muito importantes que a gente observa. Como o que, Profíris? A gente tem aí, olha só, exercícios físicos, a gente tem esportes, a gente tem danças, a gente tem brincadeiras e também tem aí a prática de lazer e de recreação. Veja que a gente tem muitas práticas que podem ser utilizadas, exatamente. E nessas práticas, dentro delas, a gente consegue, por exemplo, dos exercícios físicos, trabalhar aí as caminhadas, as corridas, a musculação, atividades aeróbicas, certo? Dentro dos esportes, Profíris, o que dá para trabalhar? Os esportes coletivos, os esportes individuais, como o futebol, o basquete, tá? A natação, entre tantos outros. E da dança, Profíris, o que dá para ver? O que dá para observar? A forma da expressão
corporal, né? Cultural sendo trabalhada, melhora a tua aptidão física, tá? Dentro dos jogos e das brincadeiras, a gente tem o desenvolvimento motor, o desenvolvimento cognitivo e também eu tenho aí dentro das práticas de lazer e de recreação, atividades que a gente realiza simplesmente porque elas nos causam prazer, nos causam bem-estar, brincar, né? Se sentir ao ar livre, né? Desenvolver práticas com a família, com os amigos. Então, dentro desse contexto, a gente consegue perceber muito bem, caríssimo estudante, cada uma dessas práticas. Então, percebam que não tem motivo para que você esteja sedentário, para que você tenha uma rotina parada, né? Muito sentada, muito acomodada. Não, nada disso, tá bom? É isso aí. E aí, como que eu identifico, Prof. Iris? Como que eu consigo colocar aí movimento, incluir aí todo esse movimento, tá? Eu posso, por exemplo, vou citar para vocês aqui, que eu sei que muitos já fazem, mas é bom ressaltar. Eu posso, por exemplo, durante o caminho da minha escola, me deslocar caminhando, me deslocar pedalando, me deslocar observando aí a paisagem, né, estando mais presente naquele momento. Eu também posso ter a inserção de mais movimento no momento aí dos intervalos das aulas, né? Em vez de ficar muito tempo parado, eu posso movimentar, fazer uma prática, um esporte, uma brincadeira, né? Posso envolver também dentro das minhas atividades de casa, na realização aí da limpeza da casa, da manutenção da casa, né? Também posso monitorar esse meu tempo aí no celular, na TV e posso também colocar e identificar movimento nas brincadeiras, nos jogos que eu realizo. Tudo bem? Isso aí, caríssimo estudante. Estou gostando de ver que vocês estão pegando bem aí essa disciplina, entendendo bem aí a nossa conversa. E agora eu falo com vocês sobre o quê? Sobre função social e cultural aí nas práticas corporais. A gente sabe que o nosso Brasil, ele é muito vasto de cultura, né? E essa cultura a gente consegue perceber muito bem ela através da expressividade, né? Através das danças, né? E aí dentro desse contexto a gente trabalha a preservação cultural, entre tantos outros pontos. Na preservação cultural, muitas práticas corporais, elas são carregadas aí de significados culturais, de danças tradicionais, de jogos indígenas, de jogos africanos, tá? E atividades não só mantêm a nossa saúde física, mas também preservam a identidade de um povo, a identidade daquele local, os valores daquele local, certo? Muito bem. Outro ponto que a gente pode observar é o que, Prof. Iris? É aqui, ó, a inclusão social. E nessa inclusão social, as práticas também podem colaborar. Por quê? Elas trabalham convívio, elas trabalham socialização, elas trabalham cooperação. Essa palavra, em específico, cooperação, eu gosto muito. Porque quando você trabalha a cooperação, você não só desenvolve as tuas habilidades, como desenvolve as habilidades do outro. Aprende com o outro, né? Passa a respeitar, passa a admirar as capacidades físicas, mentais, cognitivas, né? Do outro também. E o outro também em relação a você. Então, eu gosto muito dessa expressão, tá? Elas podem integrar aí diferentes grupos sociais, vão fortalecer aí os laços comunitários, então as pessoas vão ficar mais próximas, mais unidas, podem ajudar a reduzir também as desigualdades. É a gente se colocar no lugar do outro, né, gente? Quando a gente fala de inclusão social, não existe diferença se eu sou negro, se eu sou branco, se eu sou baixo, se eu sou alto, se eu sou mulher, se eu sou homem, não importa, né? O que importa é a pessoa, o indivíduo, tudo bem? E dentro das práticas corporais a gente consegue trabalhar isso. Outro ponto é o que, Prof. Iris? É a atividades aí com lazer e participação coletiva. Muitas vezes aí estão associados às práticas corporais, tá? Que eu já venho falando com vocês desde o início. Por quê? Tem promoção de bem-estar, né? Esse bem-estar que agora a gente está falando aqui, bem-estar coletivo. Então, esse lazer aí
traz para as pessoas aí momentos de maior interação, de oportunidade de trabalhar a nossa cultura corporal de movimento, de se expressar, né? Tudo isso levado em conta. Outro ponto que eu trago aqui dentro dessa aula é sobre a consciência individual e a apreciação crítica. Consciência individual e apreciação crítica. Então, o que seria isso, né, prof? Vou abrir aqui esse slide para você olhar de pertinho comigo. Vou até marcar aqui algumas palavrinhas. Pedir para o meu diretor abrir aqui esse slide. Isso. Então, quando eu falo aí sobre isso, eu tenho que observar, por exemplo, que os exercícios físicos precisam começar de forma mais lenta. Começar devagar. Tudo bem? Por quê, Profires? Porque o meu condicionamento físico é diferente do seu. Então, eu não posso exigir de você, se você começou hoje, eu já comecei, sei lá, 5 anos atrás e veio me mantendo na prática do exercício físico, eu não posso cobrar de você a mesma coisa que eu faço. Porque você corre um risco de se lesionar. Esse é um exemplo. A gente está falando de exercício seguro. E a gente vai falar numa aula mais à frente sobre as lesões que acontecem nas práticas corporais. E aí já fica aí um spoiler, né? Então, a gente precisa começar devagar e ir aumentando a intensidade desse exercício aos poucos, tá? A gente precisa também fazer refeições mais leves, pelo menos aí 1 hora antes. Para quê, prof? Para que eu consiga ter feito aí a minha digestão, para que eu não passe mal na hora que eu estiver fazendo uma corrida, na hora que eu estiver jogando um futebol, na hora que eu estiver realizando minhas práticas corporais como uma ginástica, na hora que eu estiver lutando. Então, é importante que você tenha feito a sua refeição, principalmente aquela refeição mais pesada, né? Pelo menos 1 hora antes. Não fumar, né? Não se utilizar de bebidas alcoólicas, nem antes nem depois do exercício físico, porque vai cair teu rendimento, certo? Então, isso a gente está falando só de exercício físico seguro, de práticas corporais seguras, tá? E aí você vai acertar no alvo aí com relação às tuas práticas corporais. Se, por exemplo, você estiver resfriado, você pode esperar 1 ou 2 dias, teu corpo está moído, está muito dolorido, você está febril, por que você vai forçar, né, na realização dessa prática? Dá uma aliviada, desacelera, tá bom? Muito bem. Evitar exercício físico sob o impacto das emoções. Aí eu estou muito eufórico e eu vou correr hoje 5 quilômetros, nunca corri na vida. Eita, olha o perigo, olha o risco, né? Ou estou muito chateado, né? Estou muito chateado e eu vou correr. Você vai ter benefícios? Vai. Você vai ter malefícios? Também. Benefícios. Você vai trabalhar a sua mente, vai mandar as toxinas embora, né? Vai mandar aquele estresse embora. Só que você corre um grande risco de se lesionar porque você nunca fez antes. Então, é importante você ter essa consciência. Quando você for fazer essas práticas, é importante que você esteja com roupas leves, com calçado confortável. Que calçado confortável é esse? Um tênis. De preferência, um tênis, tá? Se você não tiver a condição, se você não tiver o tênis, dependendo do solo que você vai pisar, que você vai realizar, muitas vezes é mais aconselhável que você faça descalço do que com um saltinho, né? Com um calçado pesado, tá? Então, você tem que observar a questão também do calçado. Evitar condições extremas de temperatura. Não é legal nem muito quente, nem muito frio, nem muito úmido, nem muito poluído, né? Locais assim que possam me gerar algum risco, principalmente com relação ao tráfego, né? Ao trânsito. Então, a gente evita esses pontos. Parar de fazer exercício e procurar um médico no caso de aparecer aí algum tipo de sinal de treinamento excessivo, né? Lesionou, está se sentindo muito ofegante, o coração começou a palpitar mais rápido, muito forte, mais do que o normal. Então, desacelera, pisa no freio aí, tá bom? É isso aí. Quando eu falo sobre saúde coletiva e impacto das práticas corporais, eu vou observar agora sobre o que, Profires? Sobre tudo que pode ser sobrecarregado aí no meu corpo, né?
Mas, antes de tudo, a gente está falando aqui também de saúde coletiva, dos cenários que nem todo mundo pode realizar as práticas, porque nem todo mundo tem condições sociais, né? Muita vulnerabilidade social. Isso implica? Implica. A gente sabe que tem muita gente que está abaixo da linha da pobreza, né, gente? A gente também tem que levar em consideração isso. A gente também tem que ser humano observando o outro humano, auxiliando, né? Tendo essa capacidade de se colocar um local do outro. Então, olha só, as práticas corporais na atualidade mostram uma situação contraditória e difícil. Por quê, prof? Porque, de um lado, enfrenta-se problemas como a piora da qualidade de vida, como injustiça social, como pobreza, como violência, como falta de acesso a recursos básicos, mínimos. A gente sabe que tem essa janela, né? Muito próxima da gente. E de um outro lado, que muitas vezes é intermediado pela tecnologia, a gente vê aí uma indústria da beleza, de academias surgindo em todos os locais. Aqui mesmo na nossa cidade, em Porto Velho, a gente vê muitas academias, deu um boom, isso é muito bom, é maravilhoso, mas ao mesmo tempo a gente começa a ficar um pouco mais pensativo, né? Por que aumentou tanto? Será que a procura aumentou mesmo? Ou será que existe uma indústria da beleza movimentando tudo isso? A gente tem que observar os dois cenários. A gente vê também a questão do turismo de luxo, que está crescendo muito. O que foca tudo isso, gente? Foca muito na aparência física. Qual é o teu foco? Teu foco é a aparência física pela aparência física ou uma aparência física que demonstre bem-estar, que facilite as minhas atividades do dia a dia, que eu consiga realizar com mais clareza, com mais exatidão, com menos esforço? A gente tem que observar isso. Dentro desse contexto também que não é muito legal, a gente vê aí o culto ao corpo e o consumo de produtos como suplementos, equipamentos esportivos e cirurgias estéticas, tá? Então a gente precisa estar observando esse outro lado também, tá? Então a gente tem um lado da pobreza e tem o outro lado do luxo. A gente tem que observar isso também. E tem um outro lado aqui, que é a questão que muito nos preocupa, que é o aumento aí, né, de problemas de saúde, como obesidade causados pelo consumo de alimentos industrializados. E aí, quando a Prof. Iris fala de alimentos industrializados, ela está falando de tudo aí que vem embalado, que vem enlatado, que vem aí com um invólucro, né? Refrigerantes, tá? O fast food de um modo geral, produtos artificiais. E aí o que isso gera, prof? Isso gera um acúmulo, né? Um consumo excessivo que pode gerar um acúmulo, né? Principalmente na circunferência abdominal. E aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Tem que ter essa atenção redobrada quanto a isso. Certo, caríssimo estudante? Muito bem. Tá anotando tudo? Olha lá que eu vou pedir esses teus registros de mapa mental, hein? Todas as aulas. E aí, isso cria, caríssimo estudante, uma contradição. A gente está analisando, está observando esses cenários. Observa essa imagem aqui. Você tem um rapaz, né? Não muito animado, olhando para uma tela com uma mulher muito bonita. E ao lado dessa mulher muito bonita, de corpo escultural, tem também diversas opções de comidas rápidas. E, em contrapartida, essa pessoa está consumindo aí diversos alimentos embalados e depois ela vai ter que correr contra o tempo, né, por questões de saúde, né, obrigado aí pelo médico, a fazer uma prática de exercício físico, porque ou ela faz ou ela morre, né, sendo bem direta no assunto. Então é importante a gente ter esse cuidado com a nossa aparência, com o nosso corpo, com o nosso sono, né? O quanto que eu realmente observo aqui esta casa, este corpo, e faço dele um templo, né? Cuido muito bem dele.
Então, quanto que eu cuido dele de forma excessiva ou quanto que eu cuido dele também, ou descuido, que também tem a questão do descuido, né? Não ligo não, depois eu faço, depois eu faço. Isso não é legal, gente, tá? Então é importante que a gente tenha hábitos de vida saudáveis. Melhorar a minha alimentação, melhorar o meu sono, melhorar aí o meu comportamento, as minhas atitudes, né, com as outras pessoas, com o local onde eu convivo, tá? Mesmo que eu tenha aí uma baixa renda, a gente consegue fazer algumas aplicações, alguns movimentos aí na melhora. A questão da intencionalidade, lembra disso? Pois é. E aí, dentro dessa realidade das práticas corporais de hoje, a gente percebe todas essas contradições. Ao mesmo tempo que ela promove uma vida saudável ativa, né? A gente observa muito nas mídias sociais, a gente também consegue perceber aí pessoas que não conseguem alcançar por causa de problemas econômicos e sociais, que foi quando eu falei lá atrás para vocês sobre a desigualdade, sobre a pobreza. Então é preciso que haja aí também um incentivo, um movimento público, né, do poder público, das políticas públicas, para oferecer mais acesso e recursos e oportunidades para as pessoas, né, para que elas tenham essa promoção de saúde, certo? A gente já percebe que há uma grande mudança nos últimos anos, mas ainda tem muita coisa aí a melhorar, certo? Muito bem. O que mais, Profires? A gente observa impacto significativo, né, com relação ao estilo de vida ativo, as intencionalidades que a gente vem conversando até agora, e a gente também consegue perceber o quê? A gente consegue perceber que se eu tenho uma rotina que é ativa, isso tudo vai melhorar para mim, tá? Que eu vou ter um aumento no meu bem-estar, né, o meu bem-estar físico, meu bem-estar mental. Então, tudo isso vai me favorecer no meu dia a dia. O que mais que eu posso ressaltar para vocês aqui, caríssimos? Então, eu preciso de quê? Eu preciso adotar um estilo de vida mais ativo, mais envolvente, mais participativo. Eu tenho que ter inserção regular de práticas de exercício físico no meu cotidiano. Eu tenho que buscar a melhora da minha saúde, fazer os meus check-ups, ir ao médico. Eu tenho que buscar ter disposição e qualidade de vida aí no meu dia a dia, tá? Você deve estar pensando, nossa, prof, eu ouço tanto falar essas palavras, qualidade de vida, estilo de vida, ativo, mas eu ainda não sei como fazer isso. Mas nas nossas aulas você vai aprender e você vai entender, tá? E você vai até motivar os seus familiares também a serem mais ativos, o que é muito bom, tá? Então, quando a gente fala aí de práticas corporais, elas precisam ser feitas aí de forma intencional. Elas precisam que a gente tenha uma consciência, elas precisam que a gente tenha um propósito e que elas nos tragam aí um impacto positivo ainda maior, tá bom? Ainda maior, isso aí. E aí a gente observa aí movimentos claros do nosso corpo, dos objetivos ligados aí à nossa saúde e ao nosso bem-estar. Tudo bem? E agora eu chamo para vocês aí uma externa sobre atividade física e o meio ambiente. Não tem desculpa para não fazer prática de exercício físico, não é? No meio ambiente, com ar puro, né? Que a gente ainda tem esse ar puro na nossa região, a gente pode aproveitar. É só colocar em prática. Então assiste comigo. Olá! Não é nenhuma novidade que a atividade física traz muitos benefícios à saúde, mas você sabia que praticar exercícios físicos ao ar livre é muito melhor? É mais saudável se exercitar em locais arborizados do que em locais fechados, como a academia, por exemplo. Quando estamos ao ar livre, temos a sensação de liberdade, o que torna mais prazeroso a prática dos exercícios. Sem contar os benefícios, como uma melhora no humor, mais disposição, mais vitamina D por conta da exposição ao sol, a redução de custos que gera economia, além do contato direto com a natureza. As atividades físicas para fazer ao ar livre são muitas, como caminhar, correr, andar de bicicleta, treino funcional e muito mais. Mas não dá para ter esse contato se não cuidarmos do ambiente em que vivemos. Infelizmente, as ações do homem têm causado muitas destruições, como o desmatamento, as queimadas, a poluição, e isso traz riscos tanto para nós quanto para os animais.
Algumas espécies estão quase extintas e outras já nem existem mais. E para que todos possam ter uma boa qualidade de vida e desfrutar do melhor da natureza, é necessário que haja preservação. Por isso, todos devem fazer a sua parte. Agora, fiquem atentos à aula e até mais! Muito bem, caríssimos estudantes. E aí, nessa perspectiva de práticas ao ar livre, né, de movimento intencional, de propósito, eu trago a vocês aí o nosso momento exercite-se mais e mais. Porque você já se movimenta, não é? Exatamente. Agora você vai movimentar um pouco mais no nosso momento exercite-se, que é aquele momento em que a Prof. Iris traz aí alguma prática, alguma atividade que vocês possam realizar agora no finalzinho da aula, tá bom? Em 5 minutinhos vocês vão realizar. E qual é a proposta aí de prática para hoje? O nosso momento aí é sempre aí de 5 minutos para nós nos desafiarmos. E hoje a ideia será movimentos aí do cotidiano com intencionalidade. A gente já falou muito sobre isso, não é? Então, a ideia é propor uma série de atividades simples. Vocês vão se levantar da cadeira, tá? Vocês vão subir escada, se na sua escola tiver escada. Você pode carregar uma mochila, tá? Mas qual é a palavra mesmo, professora, que eu tenho que levar em conta? Intencionalidade, tá? Então, quando eu colocar essa mochila nas minhas costas, eu vou intencionalizar para corrigir a minha postura e eu vou caminhar com essa mochila da forma correta. Eu vou subir degrau. Aqui na minha escola tem alguns degraus, então eu vou subir, vou observar a minha postura, porque eu quero que minha postura fique alinhada, que eu não fique todo curvado. Legal. Eu vou fazer aí, vou levantar da cadeira, vou ver como é que eu me levanto. Eu tô meio troncho, tô meio enrolado. Não, vou alinhar minha postura. Olha, se eu pisar direitinho aqui, melhora. Tá? Então, eu vou fazer esse exercício de observar a intenção em tudo que a gente faz, tá? Pode ser aí levantar da cadeira, pode ser subir escadas, pode ser carregar a mochila, tá? Então, vocês vão aí realizar atividades observando com atenção, tá? Principalmente a postura de vocês, é exatamente a postura. E no final, vocês vão dizer qual foi a intencionalidade e o que vocês melhoraram, o que vocês modificaram intencionalmente nessas ações, tá? Mas aqui, essas 3 dicas, sugestões que eu dei para vocês, vocês podem fazer outras também, tá? Isso aqui é só 5 minutinhos, é jogo rápido, tá bom? A gente se vê daqui a pouco para a correção dos nossos exercícios. Tchau, tchau!